Fala galera, tudo jóia? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Ita Ciências. Aqui você sabe mais. O assunto de hoje é matéria. Do que ela é feita, qual é as suas propriedades, quais as suas transformações, como entender melhor esse conceito amplamente presente no nosso dia a dia. Pega a caneta, pega o seu lápis, pega o seu livro e vamos estudar matéria. Antes de iniciarmos o conteúdo, não poderia deixar de pedir algo especial a vocês. Pedir que você se inscreva nesse canal, pois a sua inscrição é importantíssima para que esse projeto continue a crescer. Se inscreva, deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Quero também agradecer àqueles que já são inscritos. Você tem me ajudado bastante. Sem mais demora, vamos à matéria. Bom, sendo assim, vamos trabalhar o conceito de matéria, certo? Algo que é muito importante que tenhamos conhecimento. E quando a gente fala de matéria, né, a gente pode olhar algumas figuras. Essas figuras aí, cobra, gente, carro, o mar, uma Coca-Cola, leite, uma panela no fogo. O que é que todas essas figuras têm em comum? O que é que elas têm que se interliga uma à outra? Repara que todas apresentam volume, todas têm massa, todas ocupam um determinado lugar no espaço. Não importa qual seja a figura que você olhou, ela terá essas três características. Sai em matéria como tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa, tudo isso é matéria. E a matéria ela pode ser encontrada em alguns estados físicos, que são o sólido, né? Todas essas figuras aí são sólidas. Nós temos o líquido, então mais 4 figuras líquidas, e gasoso. Olha aí, mais algumas figuras representando a matéria gasosa. Então eu posso afirmar para você que a matéria só é encontrada no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, certo? Então, quando a gente fala em matéria, a matéria ela pode ser dividida em corpo e objeto. O que seria matéria? Nós já vimos que matéria é tudo que ocupa no lugar, no espaço e tem massa. Então, as árvores é a matéria em si. As rochas, né, as grandes pedreiras, elas são a matéria em si. Já quando eu tiro um pouco dessa árvore, né, eu vou ter uma parte que eu chamo de corpo, que é uma porção limitada da matéria. E o que seria uma porção limitada? O tronco. O tronco é uma porção limitada das árvores. Assim como essa placa, né, essas placas de pedra aqui, ela é uma porção limitada dessa rocha. E quando eu tenho um objeto? Eu tenho um objeto quando eu pego esse corpo aqui, e trabalho para transformar em algo para uma determinada aplicação. Por exemplo, eu posso pegar esse tronco e transformar ele numa cadeira. Assim como posso pegar essas placas de pedra aqui e transformar em paralelepípedo. Do que é feita a matéria? Muito se dizia, antigamente, que a matéria era feita de terra, ar, fogo e água. Essa teoria durou-se por muitos e muito tempo, tá bom? Aí o que acontece? Mas hoje nós sabemos que a matéria é feita de átomos. Mas e do que é feito o átomo? O átomo é composto de
elétrons, próton e nêutron. Na onde os elétrons, ele vai apresentar carga negativa. Já os prótons, ele vai apresentar carga positiva. E o nêutron não apresenta carga. Pensando mais um pouquinho, a gente pode tentar entender aqui alguns conceitos através de um exercício. Então, repara, aqui ele está pedindo para que nós possamos identificar matéria, corpo e objeto, certo? A partir daí dos 3 conceitos. Então, vamos lá. Mármore. O que seria mármore? Mármore é uma rocha metamórfica, lembre-se, que é originada do calcário. Pense que isso aqui é o mármore, tá bom? Então, a matéria em si toda, então é matéria, mármore, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Está corretíssima. Quando a gente vai para a próxima questão, ela fala do corpo, né? E o que seria o corpo? Imagine que eu vou tirar um pedaço dessa matéria aqui. Ó. Quando eu tiro um pedaço dessa matéria, eu vou ter um corpo. E o que seria o corpo? Uma porção limitada da matéria. Tá certo? E aí a gente vê aqui, porção limitada da matéria. Até aqui está tudo bem. Tá certo? Mas e esse restante? Que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. Será que é corpo? Vamos ver essa questão do objeto aqui. Quando a gente fala na questão de objeto, é eu pegar esse corpo aqui, que é a porção limitada da matéria, trabalhar nele para que ele seja aplicado para um uso específico. Aí eu formo quem? A estátua. Então, a estátua aqui é o objeto. Então, ó, essa questão, estátua de mármore, porção limitada da matéria, está errada. Corpo, porção limitada da matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso, está errado. Quem se presta a um determinado uso é o objeto. E a primeira a gente viu que está certa. Então, nós só temos correta uma afirmação, que é a primeira. Então, a resposta correta é essa. A próxima questão, novamente ela traz para nós o conceito de corpo, matéria, né, as partículas e matéria novamente. Então, só relembrando que a árvore é uma matéria. O tronco é o corpo dessa matéria. Elétrons e nêutrons. Na onde o elétron é carga negativa e o próton carga positiva. Então, com isso, nós temos aqui as perguntas. Letra A. Objeto é uma porção limitada da matéria? Errado. Objeto é o corpo trabalhado para um determinado fim. Corpo é a matéria fabricada para um determinado fim? Errado. Isso aqui é um objeto. Matéria é formada de água, terra, fogo e ar? Errado. Matéria é feita de átomo. As partículas denominada nêutron apresenta carga positiva? Errada. Apresenta carga neutra. Então a resposta correta é a letra E. Chamamos de matéria a tudo que ocupa lugar no espaço. A questão, queridos, eu vou querer que vocês respondam ela nos comentários aqui no canal. Agora que entendemos um pouquinho o que é matéria, vamos agora trabalhar quais são as propriedades da matéria, certo? É importantíssimo saber quais são essas propriedades, porque nós teremos que dominar esse conceito para poder entender as transformações da matéria e o que provoca essas transformações que nós ainda vamos ver em slide futuro. Bom, quando a gente fala na questão da matéria, né, nós já vimos que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. As suas propriedades elas podem ser gerais e pode ser propriedade específica. Quando a gente fala de propriedades gerais, pessoal, é propriedade que pertence a toda a matéria. Extensão, tá certo? Inércia, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade
impenetrabilidade e massa. Essas 7 propriedades pertencem a toda a matéria. Já quando a gente fala de propriedade específica, nós dividimos as propriedades específicas em física, organoléptica e química, tá certo? E aí, quando a gente fala em propriedade específica física, são inúmeras propriedades. Lembrando que quando eu estou falando em propriedade específica, né? Propriedade específica, eu estou falando daquelas propriedades que pertencem a um determinado elemento. Então eu vou ter ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, tenacidade, dureza, resistência, volatilidade, viscosidade, compressão, expansibilidade e maleabilidade. Essas propriedades você não vai achar 2 elementos com a mesma densidade. Você não vai achar 2 elementos com o mesmo ponto de ebulição. Você não vai achar 2 elementos com o mesmo ponto de fusão. Ele vai ser específico de um determinado elemento. Temos as organolépticas, e aí quando a gente fala de organoléptica, a gente vai ter o brilho, o odor, o sabor e a textura. Todas elas são perceptíveis a nosso sentido. Olha, o brilho tem a ver com a visão. O odor tem a ver com o olfato. O sabor tem a ver com o paladar. E a textura tem a ver com o tato. Já quando a gente fala em propriedades químicas, né, são propriedades que está relacionada à combustão, ou seja, a queima, né, dessa matéria, a corrosão, né, a gente conhece essa corrosão que provoca o ferrugem, a explosibilidade, ou seja, a capacidade de explosão, uma dinamite, ó, e a efervescência. Essas 3 propriedades específicas, física, organoléptica e química, com elas 3 nós conseguimos identificar que espécie de matéria é, certo? Agora, com essas gerais, não tem como identificar que matéria é, porque toda matéria irá apresentar essas propriedades. Quando a gente fala no estado da matéria, lembra-se que a gente viu que a matéria é encontrada no estado sólido, líquido e gasoso. E esse estado da matéria, sólido, líquido e gasoso, ele sofre transformações. Ele sai de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, de líquido para sólido, de gasoso para sólido, de sólido para gasoso. São transformações que a matéria realiza. E essas transformações de estado, elas têm especificações próprias. Ou seja, quando eu saio de sólido para líquido, se chama fusão. Eu tenho vaporização, ou seja, passagem de líquido para gasoso. De gasoso para líquido, eu tenho liquefação ou condensação. E de líquido para sólido, eu tenho solidificação. Já quando eu saio de sólido para gasoso, chama sublimação. Mas se eu sair de gasoso para sólido, também chamará sublimação. Então, né, nós temos aí algumas imagens que representam algumas propriedades. Onde aqui nós estamos vendo a impenetrabilidade, ou seja, é impossível 2 corpos ocupar o mesmo lugar no espaço. Nós temos massa, e nós temos o volume, a divisibilidade, a inércia, né, a elasticidade, né, capacidade de um corpo esticar-se. Essas são propriedades gerais. Certo? Nesse outro lado aqui, nós temos algumas outras imagens de propriedade. Ponto de fusão,
ponto de ebulição. Aqui nós temos a densidade, repare que esse daqui ó, está boiando, esse daqui está semi-mergulhado, isso aqui está totalmente mergulhado, ou seja, essa questão aqui está relacionada à densidade da matéria. E essas propriedades aqui, que nós estamos vendo, desse lado aqui, observe que a partir dessa questão de propriedade, a gente viu tantas coisas que nos permite verificar a propriedade da matéria no nosso dia, certo? Então, quando eu penso em transformação da matéria, essa transformação ela pode ser física, tá certo? E ela também pode ser química. Ou seja, quando é que vai ser uma transformação física? Quando nessa transformação não há formação de nova substância. Ou seja, vai mudar o seu estado, mas não se criou nova substância. Por exemplo, lembra que eu falei aqui, ó, tá saindo a matéria, que é a árvore, né? Até a mesa, ela continua sendo madeira, não mudou. Assim como aqui continua sendo ouro nos três. Ou seja, houve uma transformação visível, uma transformação física, mas não houve criação de novas substâncias. Um bom exemplo é a água. A água, ela está no estado líquido. Quando colocada no fogão, numa panela, essa água vai entrar em ebulição e ela vai se transformar em água gasosa, certo? Porém, se eu colocar essa água no congelador, ela se transformará em gelo, ou seja, ela só mudou o estado físico entre sólido, líquido e gasoso, mas não houve criação de novas substâncias. Já quando a gente fala em transformações químicas, forma materiais diferentes. Ou seja, a transformação química irá criar novos materiais, tá certo? Ela vai ocorrer novos materiais. Por exemplo, ó, veja aqui, ó, o apodrecimento da banana vai mudar a coloração da banana, vai criar alguns outros fungos na banana. Então veja que está tendo uma mudança. Aí nós vamos ter transformações químicas que vai ser provocada pela ação da luz, vamos ter transformações químicas que vai ser provocada pela ação do calor, pela ação mecânica, por corrente elétrica. Todas elas são transformações químicas. Por exemplo, aqui ó, nós estamos vendo aqui o processo da fotossíntese, na onde a árvore absorve o gás carbônico, né, e libera no ar o oxigênio. O outro aqui é uma transformações químicas que está ocorrendo graças ao calor. Repara que isso tudo aqui são transformações químicas e nós vamos entender isso, certo? Então, eu tenho transformações físicas quando não há criação de nova substância. Eu tenho transformações químicas quando há formação de nova. Então vamos fazer um exercício aqui para a gente poder familiarizar? Então repara, quais das propriedades físicas abaixo é específica da matéria? Lembre-se que a propriedade específica, propriedade física, eu tenho propriedades que são gerais, eu tenho propriedades que são físicas, eu tenho propriedades que são organolépticas e eu tenho propriedades que são químicas. Essas três aqui vai formar as propriedades específicas, tá certo? Então, ele me disse aqui, propriedade física. Vamos olhar? Quando a gente fala em cor, a gente percebe a cor através de quem? Da visão. E se é a visão, ela é organoléptica. Massa. Lembra que a gente viu que é propriedade geral da matéria? Volume também é propriedade geral da matéria. Tá bom? Já ponto de fusão, você lembra que a gente viu que ponto de fusão
é uma propriedade física da matéria? Lembra que eu disse que não existem dois elementos com o mesmo ponto de fusão? Então, nossa resposta é a letra D. Já quando a gente tem outra questão aqui, já trazendo uns conceitos a mais. E ele quer saber quais são as propriedades úteis para identificar uma substância. Lembre-se que propriedades que eu vou usar para identificar uma substância são somente as específicas, certo? Ele, na questão, e aí a gente tem que tomar cuidado, ele quer saber exceto, ou seja, aqui não é. Então, vamos ver. Densidade. Densidade é uma propriedade específica. Solubilidade é uma propriedade específica. E ponto de ebulição, propriedade específica. Ponto de fusão, propriedade específica. Já quando a gente fala em massa, toda matéria tem massa. Então, isso aqui é uma propriedade geral. Então, se ele é uma propriedade geral, e a questão está pedindo aqui não é, então nossa letra correta é a letra B. A questão aqui, né, na onde ele está trabalhando a questão de transformação química. Lembre-se que para ter transformação química, eu vou precisar ter criado uma nova substância, tá certo? Então vamos começar aqui. Evaporação. Quando a gente fala de evaporação, a gente está falando de ponto de ebulição. E ponto de ebulição é uma propriedade específica física. Quando a gente fala de ponto de fusão, não há criação de nova substância. Então é uma propriedade física. Liquefação é a passagem do gasoso para o líquido. Não há mudança, tá certo? Não há mudança. Já quando a gente fala de sublimação, é a passagem do sólido para o gasoso. Continua sendo físico. Então, a única questão que tem uma transformação química é a digestão do alimento. E por último aqui nós temos uma outra questão, que assim, igualmente a questão número 3, você irá deixar a resposta aqui no canal, tá certo? Nos comentários. Vai chegar lá no comentário e você vai responder. Concluímos assim mais um conteúdo. Quantas informações, quanta novidade nós aprendemos hoje aqui. Mas venho reforçar para que você não se esqueça de se inscrever e deixar no comentário as respostas das questões 3 e 7 que foi mostrada aqui nesse vídeo. E lembre-se, canal Ita Ciência. Aqui você sabe mais.